Então, boa noite a todos. É com grande satisfação que eu me encontro aqui novamente e desta vez na modalidade online para uma palestra nesse grupo da sexta-feira, Antônio Cassalti, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e a convite do Leonardo, que acaba de me apresentar aqui para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, que os nossos corações estejam realmente abertos e receptivos para a nossa palestra de hoje, para esse estudo de hoje, que todos aqui estamos para aprender, estamos todos juntos para aprender. Então, o poder do pensamento. Essa obra da palestra de hoje, ela foi escolhida porque ela diz respeito a todos nós, todos os seres humanos. Ela é de suma importância para que a gente atente para essa consciência da nossa responsabilidade no pensar. Eu me inspirei para fazer essa palestra no livro do Ricardo Magalhães, que é O Poder Magnífico do Pensamento. Também com algumas citações do Livro dos Espíritos, com a obra do Problema do Ser, do Destino da Dor, que também está sendo citada nesta obra do Ricardo Magalhães. Então, existem, assim, muitos conhecimentos a respeito do nosso poder do pensamento, e hoje nós vamos conseguir dar, assim, algumas pinceladas, porque isso é uma matéria extremamente profunda, maravilhosa, dá para a gente fazer várias lives, então dá para a gente passar aqui uma semana toda falando sobre esse assunto e ainda assim nós não esgotaremos o tema. Então, inicialmente, nós vamos parar para pensar, né, sobre o nosso pensamento. Então, boa noite a vocês que estão chegando, dando o olá de vocês aqui, né, com muito carinho, com muito respeito. Vocês estão aqui para trazer mais essa força da vibração, dessa coletividade que se junta aqui hoje. E graças a esse poder magnífico também da internet, eu estou vendo aqui que pessoas de São Paulo, de Santos, também de Ribeirão Preto, puderam estar aqui hoje nos acompanhando graças a esses serviços, né, online. A gente vai observar que o maior instrumento de poder de que se tem notícia, tá? Até hoje se encontra dentro de nós, que é exatamente o poder do nosso pensamento. Então, se nós temos ferramentas, nós temos que ter o quê? Responsabilidade no sentir. Olha, então o que a gente vai ver? Depois de Einstein e da física quântica, não há como negar, em essência, que nós somos energia. Então, somos todos energia, tá? O que significa isso? Significa que nós não terminamos onde encerra o nosso corpo físico. Energia é algo que se expande, se comunica, então é agente emissor, é receptor. Então, nós temos o nosso envoltório carnal, que nós chamamos de corpo, mas a nossa essência, o nosso espírito, ele não se encerra por aí. Então, há muito mais do que visualizar um corpo físico. E esta energia, né, já que somos energia, se consubstancia em matéria, aquilo que nós chamamos do que é visível, palpável, a gente pega, a gente sente, tá? Então, se transformando em quê? Em corpo, também em uma matéria mais sutil, que é a nossa mente, e em outra matéria sutil, que são as nossas emoções. Então, diante disso tudo, a gente vai perceber que o nosso pensamento é energia. Então, somos energia e o nosso pensamento é energia. Então, da mesma forma que a eletricidade, né, que tem a sua condução, a gente não vê a eletricidade, a gente percebe o resultado. Eu acendo um interruptor, acende a luz. Então, eu aciono lá, vem a luz. Eu ligo o meu computador, ele ganha energia, ele fica ligado. Se eu quiser ouvir uma televisão, um rádio, é a mesma coisa. Então, como a eletricidade, que é conduzida por ondas,
pensamento assim também funciona. E produz resultados de acordo com o uso que fazemos dele. Então, aí está uma grande percepção que nós temos que criar, que o nosso pensamento, ele é um veículo de condução através de ondas e ele gera um resultado. Agora, quem dá o comando e gera tudo isso, produz esses resultados, somos nós, de acordo com o uso que nós fazemos do nosso pensamento. Olha lá. Agora, gente, eu vou trazer uma citação aqui desse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Um livro de 1908, tá? Então, quando ele foi publicado em Paris, tá? Eu tenho aqui a 16ª edição, e que é de 1991. Então, vamos lá. Olha o que Leon Denis, esse francês, nos traz. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Então, aqui fica bem claro que aquilo que fazemos com o nosso pensamento, e o nosso pensamento, ele é, sim, dotado de um grande poder, porque pensamento é atitude. Então, conforme a elevação ou a baixa vibração que eu emito com os meus pensamentos, eu vou gerar em mim uma mudança de comportamento para que eu me melhore, ou eu vou causar o próprio rebaixamento das minhas vibrações, portanto, do meu ser como um espírito imortal, que está vivendo uma experiência no corpo e está se expressando. E a primeira grande expressão do ser humano é através do pensamento. Então, sempre que estamos pensando, estamos agindo, estamos interferindo no meio, reverberando internamente e também externamente. Olha lá, agora nós vamos ver a declaração de Allan Kardec. Então, eu percebi que existem algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, que não são espíritas, vieram a convite, se interessaram. Então, vamos lembrar aqui, Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, tá? Então, o que Kardec nos diz sobre o pensamento? Um pensamento superior, fortemente pensado, permite-nos a expressão. Pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que lhes chega, do mesmo modo que muitas vezes aquele que emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. Gente, isso significa que o nosso pensamento, e depois nós vamos ver mais para frente, que o pensamento, ele tem uma velocidade incrível, ele é instantâneo. Então, o pensamento, ele é um recurso que nós temos, é uma potencialidade do ser, né, racional como nós, e que ele vai para distâncias inimagináveis, ou seja, não há distância, não há tempo. Tudo acontece instantaneamente. Então, nós, quando estamos pensando, estamos tocando as situações, as pessoas, e muitas vezes aquele que está emitindo um pensamento, ele não percebe isso. E quem está recebendo esse pensamento também não percebe isso. Então, que fique aí essa reflexão, que nós vamos destrinchá-las mais adiante, aqui durante a nossa palestra. E olha o que mais Kardec nos diz. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz, de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado, maravilhado. Por quê, gente? Porque o nosso pensamento, ele tem um poder muito superior àquele que nós imaginamos. Então, basta dizer o poder que nós usufruímos quando nós fazemos uma oração
direcionada a algo, a alguém, como isso é eficaz, é rápido e realmente produz efeitos. Então, aqui eu dei apenas um exemplo, que é o exemplo da oração. E agora a gente vai lembrar o quê? Jesus já nos dizia, sois deuses, né? Podeis fazer o que faço e muito mais. Então, gente, olha só. Não há no homem uma força poderosa na qual tudo se expande, né? E se liga ao universo como essa força poderosa que é o pensamento. Então, isso traduz essa força maravilhosa da transmissão, porque essa força, que é o pensamento, ela é aquela que, quando nós pensamos, nós manipulamos o fluido cósmico universal. Então, como o desenho dessas mãos estão ali se tocando, significa que nós manipulamos o fluido cósmico universal, que se traduz na nossa cocriação. É por isso que Jesus dizia, sois deuses, nós somos co-criadores universais. Quando estamos pensando, nós estamos sentindo, e tudo isso é transmitido, interfere nos resultados, manipulando esse fluido cósmico universal. Nós vamos perceber mais adiante, aqui conforme os slides vão sendo mostrados, que nós fazemos o quê? Operamos transformações. E essas transformações, elas se materializam. Então, ao tomarmos consciência do poder do pensamento, conquistamos a chave para abrir as portas que nos levam à realização dos nossos desejos mais profundos. Então, é muito importante que a gente perceba aqui a necessidade de nós expandirmos a nossa consciência deste poder que nós temos, que é o nosso pensamento. Por quê? Porque através da chave certa, nós conseguiremos realizar desejos que nos felicitam. Porque da mesma maneira, os nossos pensamentos podem nos conectar às infelicitações. E a busca incessante de qualquer ser humano é essa busca da paz interior, da harmonia e da felicidade. Então, esse poder maravilhoso que é o nosso pensamento, sendo utilizado, muito bem utilizado, ele vai muito a nosso favor, ou seja, vai ser uma grande contribuição para a nossa vida. Então, é importante que a gente tenha a necessidade sempre de uma busca de informações novas e que a gente possa realmente ter mais conhecimento. Porque quanto mais conhecimentos nós temos, mais nós seremos capazes de refletir se aquilo faz sentido ou não faz sentido dentro do que nós conhecemos. Então, é muito importante na nossa vivência, na nossa experiência de vida, sabermos por onde permeamos a nossa vida. Então, o fato é que nós estamos continuamente interagindo com os cosmos. Então, bastou pensar, nós estamos interagindo. Tanto com o cosmos, que é o universo, então nós também estamos, o quê? Interagindo uns com os outros. Porque nós estamos emitindo e recebendo o tempo inteiro informações que são vibrações. E aí nós vamos criando com essas vibrações que emitimos, ela vai para o universo, ela toca o universo, ela manipula o fluido cósmico universal, cria uma forma e retorna para a gente. Então, o que acontece? Nós criamos com isso as nossas experiências, as nossas vivências. Então, muitas vezes, a gente escuta falar, se você não está gostando do que está sentindo, do que está vendo, então mude a sua frequência. E esta frequência vibratória é justamente aquilo que nós estamos vivenciando, sentindo. E o universo vai dar sempre mais do mesmo. Por quê? Porque o universo funciona por frequências de ondas. E os nossos pensamentos, eles são transmitidos por ondas também. Ondas elétricas, que nós temos por nosso corpo, e ondas eletromagnéticas, que são aquelas que vão e que vêm. Pensamentos são irradiações. Então, são essas ondas vibratórias, essas energias que a gente estava falando. Nós aqui nessa figura estamos no centro dessa imagem e o tempo inteiro nós somos agentes emissores de pensamentos que estão
né? São dotados de sentimentos, de emoções, equilibradas ou desequilibradas. Então, emitimos, informamos o que somos verdadeiramente ou como estamos e tocamos a energia do outro, das coisas, das situações e aquele agente que recebeu a nossa informação devolve. Então, nós somos emissores e receptores. Enviamos e recebemos todas as informações. Somos iguais, todos nós, na essência, tá? Então, todos os seres humanos que aqui habitam o planeta Terra, encarnados e desencarnados, nós temos, por essência, essa igualdade entre os seres. Entretanto, o que nos diferencia e que a gente tem que observar, que isso acontece, basta a gente dar uma olhadinha e mapear a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que nos diferencia uns dos outros é o que? Justamente o esforço, a consciência, a nossa tenacidade, o pensamento elevado que opera na nossa transformação moral. Então, todos nós temos as mesmas condições, todos. Mas uns se propõem a uma tarefa, já de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais tenaz. Então, são pessoas que estão ali com uma vontade firme num propósito. Então, estas pessoas, elas vão fazer a diferença. Então, o pensamento é, sem dúvida, um agente modelador das nossas atitudes. É ele o veículo de ação e de reação. Porque se nós somos agentes emissores e receptores, então nós estamos entrando nessa lei de ação e reação. Aquilo que eu faço retorna, haverá uma reação de acordo com a minha atitude. Então, também está ligado à lei de atração ou de repulsão. Então, às vezes, a lei de atração, ela funciona para que eu atraia os meus semelhantes, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. E se, por acaso, aquilo não combina com o meu sentimento, com os meus pensamentos, haverá uma repulsão. E isso pode acontecer tanto para situações benéficas quanto maléficas. Por quê? Porque se eu estiver extremamente perturbada, na minha mente, nas minhas emoções, estiver descontrolada, então o que acontece? Eu vou atrair situações semelhantes. E se houver alguém, né, de bom coração, uma pessoa que ali naquele momento está equilibrada, ela percebeu a minha perturbação, e ela vem tocar o meu coração, a minha alma, para despertar de uma nova consciência. Pelo fato da minha vibração estar desequilibrada, haverá um movimento de repulsão. Eu não conseguirei ouvir, eu não conseguirei escutar com atenção, receber aquilo de bom grado. Então, eu rejeitarei, eu oferecerei resistência. Que dirá isso no plano físico? Que dirá no plano do invisível que nós chamamos, quando nós somos, então, colocados a ouvir as orientações dos espíritos benfazejos, nos intuindo, nos protegendo e nos direcionando. Da mesma forma, se eu estiver com a minha vibração elevada, imbuída de bons pensamentos, sentimentos, emoções, fazendo trabalhos voluntários, trabalhos que ajudem as pessoas, e algum desavisado vier me perturbar, eu não entrarei nessa onda vibratória. Se alguém está desequilibrado, eu poderei orientá-lo, mas eu não entrarei nesta onda. Eu não cairei neste embuste de também me desequilibrar. Por quê? Porque eu estou empoderada de quem eu sou. Eu estou me mantendo em elevação vibratória. Então, ainda que hajam perturbações de seres encarnados, aqueles que nós convivemos, ou de desencarnados, eu estarei o quê? Blindada. Por quê? Porque nesse momento eu tenho plena consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu desejo para a minha vida. Então, ter clareza de quem se é, daquilo que se deseja e quais são os nossos objetivos, quais são os nossos desejos reais, nos protege, nos blinda para que haja o que houver que venha de fora, que não combina com o nosso desejo, com aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, ele não vai interferir no resultado, na minha vontade
e no meu movimento da vida. Então, a minha postura pessoal, ela vai se manter intacta, ela vai se manter firme, e eu conseguirei trilhar o caminho da maneira que eu estou escolhendo, da maneira que eu acredito que seja melhor. E o que mais, gente? Tanto o nosso estado físico quanto psíquico são a soma e a repercussão dos nossos próprios conceitos mentais. Então, aqui a gente vai perceber que os nossos pensamentos, eles são tão importantes porque eles chegam a modificar a nossa estrutura física, que é o nosso corpo físico, e o nosso estado psíquico, emocional, nosso estado mental. E é por isso que muitas vezes adoecemos, ou então conseguimos nos curar. Por quê? Porque nós conseguimos modificar a nossa estrutura celular. Então, quem conhece o trabalho do Masaru Emoto, daquele cientista japonês, né, já tem uma noção de que, como nós somos mais de 70% de água, quando nós pensamos no bem, somos otimistas, pensamos no amor, nós fazemos com que os nossos cristais de água, as nossas células, se tornem luminosas. Então, vem a cura, a alegria, vem a clareza mental, tudo flui. Mas se nós formos pessimistas, se nós tivermos medo, aquele medo injustificável, então nós acabaremos destruindo essas células, esses cristais de água que permeiam o nosso corpo, com tudo à nossa volta, e nós adoeceremos, quer do físico, quer da mente, e tudo vai sendo transformado em nós. Então, o nosso pensamento, ele é extremamente importante para que a gente realmente crie mais consciência, traga para a nossa vida, então, todo o benefício de que ele é capaz. Então, pensamento criado por nós. Agora, vamos prestar bem atenção, gente. Um pensamento nosso tem vida própria, ele é atuante, ele tem forma, imagens, são formas alegóricas, e nós vamos ver rapidamente alguns slides, um seguido do outro, para a gente ver a postura. Ele irradia, né? Olha lá, sou agente emissor e receptor, estou irradiando todas as vezes que eu estou pensando. Um pensamento, ele tem cor, ele tem cheio, ele se desloca numa velocidade maior que a velocidade da luz. Olha lá o poder da oração, chega instantaneamente, o pensamento chega instantaneamente no alvo, onde tem que chegar, tá? Atrai e é atraído por forças semelhantes. Aí nós estamos falando sobre energias que atraem energias da mesma natureza, tá? E é emitido e retorna para o local da sua criação, onde tudo começou. Se o pensamento saiu de mim, ele vai também retornar para mim, tá? Lei de ação e reação e causa e efeito. O que eu falei aqui? Então, os pensamentos, eles emitem o quê? Imagens, formas, pensamentos. Quem percebe isso? Médiuns com mediunidade ostensiva muitas vezes conseguem perceber. E a cólera que vai se assemelhar a um zigue-zague de raio. E quem também percebe? Os espíritos desencarnados. Eles nos assistem como Big Brother. Câmeras 24 horas. Então, por isso que nós, muitas vezes, somos alvos fáceis de sermos acessados, porque percebem como estamos. Porque muitas vezes a cólera está aqui, ó, guardada, interna. Mas aqui no meu ambiente, na minha atmosfera fluídica, do meu pensamento, eu estou emitindo essas ondas. Olha lá, a usura, gente, a ambição, a avidez, elas vão se mostrar como formas retorcidas, como que dispostas a apreender o objeto. Então, vai sair da pessoa aquela coisinha com uma mãozinha para agarrar aquilo que não lhe pertence, aquilo que ela cobiça, aquilo que ela quer. Isso não significa que nós não devamos trazer na nossa alma a força e a vontade de ambição, de melhorar a nossa vida. Mas aqui há um exagero, a vontade de acima de qualquer custo, a qualquer preço. Então, é algo que está denotando aqui um desequilíbrio daquele que deseja, com muita ânsia, aquilo que não lhe pertence ou que ele não
não tem condições ainda de adquirir. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. E, gente, quando a gente está falando de salpicos de lama, fica tudo ali borrado, apardacento, amarronzado, ou seja, o nosso teor vibratório fica pesado. Então, quando a gente fala disso, nós não estamos falando daquele medo natural, que é aquele medo da preservação da vida. Porque o medo, eu estou olhando ali, se eu atravessar a rua ou não, eu tenho medo de atravessar sem olhar, porque se eu atravessar sem olhar, eu vou correr o risco de ser atropelada. Então, esse é um medo saudável que me protege. Mas aquele medo que me causa bloqueios, que me paralisa, que me faz parar, às vezes, de concretizar um sonho, um projeto, esse medo me paralisa mesmo, porque ele faz com que eu fique cercada de vibrações pesadas. Então, vão parecer o quê? Salpicos de lama. Preocupação. Quem nunca? O que a palavra preocupação fala? Vamos lá. Pré-ocupação. Então, nós temos uma tendência a nos ocuparmos de algo que não sabemos se vai acontecer e a gente se ocupa antecipadamente. Então, quando nós estamos preocupados, que vem aquele peso enorme, muitas vezes a gente chega a sentir até dor de cabeça, nós vamos produzir imagens alegóricas de filamentos, de espirais. Então, aquela interrogação, estou na dúvida, estou preocupada, não sei como é que vai ser o meu futuro, não sei como é que eu vou dar conta disso, daquilo outro. Então, tudo isso vai interferindo no meu campo energético, e eu também emito essas informações para todos aqueles que estão ao meu redor, encarnados ou desencarnados. Então, eu estou sendo o quê? Percebida. Às vezes, gente, essa percepção para os desencarnados, ela é visível, mas para nós, os encarnados, de encarnado para encarnado, às vezes a gente não vê, mas a gente percebe de alguma forma. Então, a gente percebe muitas vezes que o ambiente ali te fala, nossa, que ambiente pesado, nossa, eu estava tão bem, eu entrei aqui, eu fui conversar com tal pessoa, ai, me deu uma sensação tão esquisita. Por quê? Porque nós estamos captando essas informações. E quando a nossa consciência ela está bem expandida, nós estamos bem informados, sabemos como funciona, nós temos a capacidade de permitir que caia a nossa ficha, que a gente perceba que aquilo não nos pertence. Então, que a gente está captando algo do ambiente ou de alguém. Serenidade no semblante, no coração. As vibrações serão luminosas. Nós estaremos sentindo bem-estar e transmitindo essa informação de bem-estar também para as pessoas ao nosso redor, para o ambiente onde nós estamos. Mágoa, então, são vibrações sombrias, são prejudiciais. Elas têm aspectos de nuvens tenebrosas. Também a mágoa é uma vibração de teor vibratório muito baixo, muito pesado, e isso faz com que haja vamos dizer assim, uma interferência interna e externa, ou seja, eu vou ficar permeada com estas nuvens tenebrosas sobre a minha energia, em mim, e é isso que eu vou espalhar para todos que estiverem comigo, ou em quem eu estiver pensando, ainda que seja a longa distância, porque a minha mágoa, ela também é um agente emissor, receptor, que eu estou irmanando essa informação. Olha lá, sentimentos endereçados a outra. Então, sejam de ódio ou de afeição, originam formas, pensamentos, semelhantes a quê? A projéteis. Por que está sendo falado aqui? Para mostrar para a gente o impacto vibracional da emissão, a profundidade de uma emissão, quando o nosso pensamento é endereçado a outra pessoa. Então, eles podem ser um impacto de vigor, de amorosidade, traz força, vigor para as pessoas, ou ele traz uma sensação desagradável e nociva. Agora fica aí a pergunta, todos os pensamentos que passam pela nossa mente, gerando emoções, sentimentos, são realmente só nossos? O que vocês acham? São só nossos? Então, nós vamos tomar por princípio. Não tem aquela frase que a gente fala, somos um?
somos interligados. Muito embora tenhamos a nossa individualidade, nós somos o quê? Interligados uns aos outros. E fazemos parte desses grupos informacionais e de vibração. Então, significa que aquilo que eu sinto, eu me ligo a situações, a pessoas que estão vibrando de maneira semelhante. E o meu pensamento nem sempre é só meu. Por quê? Porque da mesma forma que eu emito as minhas informações pessoais, eu também sou agente receptor da informação alheia. E quanto mais eu estiver ligada a pessoas e a grupos, como nós vimos lá na informação de Allan Kardec, que nós formamos fechos de vibrações em grupos, quanto mais eu estiver ligados a grupos de pessoas, a essas pessoas, mais eu recebo essas informações que vêm do que chamamos do externo para o interno. Então, supondo que eu tenho os meus pensamentos e eu estou agrupada em família. Então, aquilo que o marido ou a esposa sente, os filhos do casal sentem, os irmãos uns para com os outros, eles vão, sim, fazer uma somatória de vibrações e depois ser distribuída. Então, há sempre uma cota à parte da nossa responsabilidade em tudo o que está sendo permeado a nível de pensamentos, sentimentos e emoções. Agora, muitas vezes, quando nós recebemos uma informação de um pensamento que vem carregado do teor vibratório do outro, este pensamento não é meu, mas eu estou captando de alguma forma. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condições de perceber que aquilo que chegou até mim não me pertence, mas eu estou tateando e recebendo vibrações de alguma maneira daquelas sensações que o outro está sentindo. E isso nós não estamos falando apenas do momento presente. Nós trazemos em nós impressões também da nossa ancestralidade. Nossa, mas e agora o que eu faço? Tem como eu poder, assim, apesar de ser um ser individual, viver em coletividade, ter essas informações em grupo, eu consigo me proteger, eu consigo me blindar de uma certa forma para que eu mantenha o meu equilíbrio? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Sempre estará pensando. Asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Gente, esse trecho foi extraído de um livro que são Atitudes Renovadas, psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Olha o que nós vamos ter que observar. Nós, cada um, individualmente. Então, imagina só, com quantas pessoas eu estou me relacionando no momento presente na minha vida, conscientemente, visivelmente. Agora a gente também passa a pensar quantas pessoas eu estou convivendo de uma maneira invisível, que são os espíritos que circundam e convivem conosco. Então, eu, sozinha, tenho mais de 95 mil pensamentos nas minhas 24 horas. E 24 horas por quê? Porque o espírito, ele não repousa. Quem repousa é o nosso corpo físico. Então, esses pensamentos. Agora, aqui nesse livro, traz essa informação. Agora, cientificamente, nós temos a informação que desses 95 mil pensamentos, 98% nós não percebemos. Só 2% estão na nossa mente consciente. Nós nos damos conta de que estamos pensando. 2%. Agora, pasmem. Desses 98% que eu não me dou conta, mais esses 2% que vou me dar conta, o que acontece no dia seguinte? 95% são pensamentos repetitivos. Repetitivos. E os nossos pensamentos governam as nossas expressões. Os nossos pensamentos nos levam a tomar atitudes, porque os nossos pensamentos são os nossos hábitos.
hábitos de como pensar, de como sentir e de como agir. Então, com atenção, esforço e responsabilidade, é possível detectar um pensamento menos bom, vamos dizer assim, na sua origem, e substituí-lo por outro, que irá produzir resultados positivos. Então, agora vem a questão, como colocar isso em prática? Porque agora eu já estou sabendo, meus pensamentos governam a quem eu estou nesse momento, quem eu sou, como é que eu vou agir. Então, o que eu faço? A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar se as nossas posturas são positivas ou negativas. Se a gente for dar uma olhadinha, lá no livro dos Espíritos, questão 919, Kardec ali pergunta para os Espíritos, e é naquele trecho quem está respondendo é Santo Agostinho, né? Como que qual é o meio mais eficaz e seguro para que a gente possa promover assim a nossa melhora interior, o nosso desenvolvimento e tudo mais. E aí vem a resposta. Um sábio da antiguidade já falou disso. Então ele está mencionando o quê? Sócrates, que é considerado o precursor do espiritismo, que quando se deparou com escrito numa porta do templo de Delfos, conheça a ti mesmo, cunhou esta frase como filosofia de vida. Então, ali nesse trecho do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação, publicada em 18 de abril de 1857, trouxe essa informação. Inspira-te em Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, gente, o autoconhecimento, o autodescobrimento, ele é importantíssimo. E nós temos que fazer isso como? Analisando as nossas posturas. E em seguida, nessa mesma questão, 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né, se depara com mais uma pergunta. Por quê? Porque a hora que fala conheça-te a ti mesmo, que ele traz ali na resposta, que este sábio, né, da antiguidade já havia orientado, aí Kardec fala assim, tudo bem, mas isso a gente já sabe, né, que Sócrates ensinou, conheça a ti mesmo. Mas como fazer na prática? E Santo Agostinho vem e diz que todos os dias, antes de dormir, né, ao se deitar, ele fazia uma lista das suas posturas do dia, aquilo que ele havia feito e que ele deveria reformular, aquilo que deveria rever, e aí no dia seguinte ele colocava em prática. Então, gente, será que nós fazemos essa autoanálise das nossas posturas diariamente? Porque o que vem aqui, nesse Livro dos Espíritos, é simplesmente uma cartilha, uma coisa maravilhosa de perguntas e respostas norteadoras, e que muitas vezes nós esquecemos de buscar essas orientações e segui-las, porque todo conhecimento tem que ser colocado em prática. Será que a gente olha e analisa as nossas posturas, se elas estão sendo positivas ou negativas? E aqui tem uma pessoa dando joinha, eu sou feliz, eu sou ação, eu adoro viver, e o outro, ó céus, ó vida, ó azar, o queixoso, aquele que vive na reclamação. Qual será que é o nosso padrão de repetição de pensamentos? Ou seja, repetição de comportamentos. Por quê? Porque se os nossos pensamentos, eles vêm à tona e a gente acaba colocando eles em ação, provavelmente muitos deles serão verbalizados. Não tem? Sai da boca do que está cheio o coração. Então, às vezes a gente fala alguma coisa e fala, puxa, eu não queria ter falado isso. Então, quer dizer, não queria, mas como está cheio o seu coração por algum recipiente vai vazar, e muito provavelmente seja pela nossa boca. Ou elogiando, curando feridas, dando um conselho, ou amargurando, ferindo e falando coisas que nós realmente poderíamos ter calado naquele momento. Então, vamos fazer essa análise também. A modo de Santo Agostinho, antes de deitar, relaciona o que fez, o que deixou de fazer, se fez o bem, se tem que melhorar, o que vai fazer. Mas ao acordar, também vamos observar como nós estamos nos sentindo. Animados ou desanimados, né? Observe também os seus comentários durante o dia, tá? Se você faz comentários a respeito de fatos, pessoas, situações, se esses comentários eles são positivos, enobrecedores, ou se eles são negativos, perniciosos,
como você também se comporta com o próximo, auxilia ou não dá nenhuma importância, como você se relaciona com seus amigos, seus colegas, se você é uma pessoa cordial, ou se você acaba sendo uma pessoa grosseira, porque o seu dia não está legal, então tanto faz, e você sai ali de uma maneira desembestada e grosseira, se comunicando com as pessoas. Ao sair na rua, você observa o quê? Se fixa em quê? Nos fatos, nas coisas alegres ou nas situações desagradáveis, porque isso tudo são sinais de alerta. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vibrando é o que mais me chama atenção. E se me incomoda, é porque tem raiz aqui dentro. Se aquilo passa a ser apenas uma constatação de um fato, ok, mas se aquilo me incomoda de alguma maneira e eu estou vendo muito daquilo que é desagradável, então existem raízes emocionais que eu preciso o quê? Me desapegar. São apenas sinais de alerta. Não há nada de errado com isso. Apenas um universo está se movimentando e, como um espelho, um reflexo, está mostrando como eu estou agindo de dentro para fora de mim. No estudo ou trabalho, como é que você se sente? Uma pessoa proativa, concentrada? Ou você está ali desmotivado, disperso? A sua autoestima, como vai a sua autoestima? Alta? Você se admira, você se respeita, você se ama? Ou está baixa, você se critica? O tempo todo você está reverberando e sentindo algo nessa crítica que você profere contra você mesmo? E como você trata os seus familiares? É com respeito? É com dedicação? É com delicadeza? Ou é com descaso, com irritação e pouco importa, não estou nem aí? Então, gente, são termômetros para que a gente comece a se autoavaliar. É o tal do autoconhecimento, autodescobrimento. Quem sou eu verdadeiramente? E se eu quero permanecer neste estado como eu estou, ou se eu escolho nesse momento e tomo uma decisão definitiva de mudança. Porque nós já somos o quê? Seres adultos. E é necessário que haja uma postura amadurecida, uma postura adulta, onde faz escolhas mais conscientes e coloque em ação. Então, o que nós temos que fazer como seres adultos? Escolhas. O que realmente nós desejamos para a nossa vida. É o efeito proteção, ou seja, elevação vibratória, empoderamento pessoal. Eu sei quem eu sou, eu acredito e confio nos meus valores, nas minhas crenças, ou eu estou ali disperso e vivendo o efeito Adams. Nuvens tenebrosas, deixando que tudo que chega até mim permeie a minha energia, me dê impactos vibracionais, me tire do equilíbrio, interfiram nas minhas decisões, nas minhas emoções. Então é muito importante que a gente realmente comece a fazer escolhas mais conscientes, se aproprie dessas informações, saiba como conduzir a nossa vida a partir dessa consciência. E aí vem a questão, usando os recursos. Porque como fazer isso? A gente tem muitos recursos, muitos recursos. Então, aqui, Joana de Ângeles, tem uma frase que eu acho maravilhosa, porque ela é muito instrutiva. E nós já vimos lá naquele livro, né, da renovação de atitudes. Como ninguém pode viver sem pensar, sem que lhe ocorra um pensamento perturbador. Então, quando isso acontecer, substitua-o por um edificante. Então, gente, pensei algo negativo, algo ruim, algo que me oprime, que me entristece, que me preocupa, eu já faço uma substituição. E uma dica é, deixa uma lista de pensamentos bacanas, porque na hora que vem, nós somos arrebatados para algo que nos tira do centro, estamos ali nervosos, com medo, às vezes não vem nenhuma ideia, deixa uma colinha, ali escrito já, amor à vida, gratidão porque eu estou vivo, respirando, gratidão pelo alimento, pela casa, Vamos lá, pensar no dia mais feliz da minha vida, nossa, que bacana, quantas conquistas. Gente, deixa uma cola, dê sugestões de pensamentos para substituir os perturbadores. E lembrando que nem todo pensamento é nosso.
Nem todo sentimento e emoção que veio é nosso. E aí eu gosto muito, tem uma ferramenta maravilhosa de acesso à consciência, de Access Consciousness, que fala para a gente, a hora que está sentindo alguma coisa, opa, isso é meu? Nossa, isso é meu? Se for meu, eu já transformo em adubo na terra, eu já deixo ir embora, me desapego. Agora, se for do outro, o que eu faço? Eu devolvo a todos os emitentes com luz da consciência. Então, eu te falo, eu devolvo a todos os remetentes com partícula de consciência anexada. Ou seja, da mesma forma que a consciência se expandiu em mim, eu percebi que eu não precisava ficar agarrada, pegada, fazendo questão de sentir aquela sensação desagradável. Eu também desejo ao outro esse despertar para uma nova consciência. Então, meus amores, a gente tem que parar e pensar o seguinte: nem tudo é meu. Se eu estou mergulhada num éter informacional da humanidade e os grupos, conforme eu convivo, eles interferem e recebem a minha interferência, então é natural que a maior parte daquilo que eu sinto, daquilo que permeia as minhas emoções, não seja meu. E se eu não me conheço, se eu não estou empoderada de realmente quem eu sou, não estou definindo com clareza aquilo que eu quero para a minha vida, tudo isso vai me gerar o efeito Adams. Eu vou receber os impactos e eu não vou nem perceber que aquilo não é meu. E aquilo vai interferir nos resultados daquilo que eu venho buscando manifestar na minha vida. Então, isso é muito importante. Outro recurso maravilhoso, a prece. A prece é um repasto de reconexão com as esferas superiores. Então, o que acontece no meio de um turbilhão de pensamentos perturbadores? Eu entrando numa prece profunda e sincera, eu me desconecto com os fios da perturbação. E nesse momento, eu tiro o meu plug da minha tomadinha da perturbação, ligo na outra tomada, estação do rádio, saio de uma estação, entro em outra, minha faixa vibratória se conecta com outras esferas de pessoas que sentem a mesma coisa, de elevação vibratória e dos mentores espirituais. Então eu acesso. Tem uma frase que está sendo muito usada como um grande recurso no trabalho do empreendedorismo e de tudo que é digital, que hoje a gente ouve mais amplamente falar. Que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Que é aquela tal história, eu somo e divido. Então, por que não procurar nos ligarmos a pessoas que têm teores vibratórios mais elevados? Ah, mas Luísa, você não entende. Você não sabe como é que é lá na minha casa. O pessoal é pessimista. Amore, eu estou falando 5 pessoas, não estou falando daqueles que vocês têm convivência estreita, porque isso pode acontecer de eu me unir a Leon Denis numa obra maravilhosa. Isso pode acontecer a me unir à leitura do Livro dos Espíritos, ditado por diversos espíritos na codificação de Allan Kardec. Eu posso fazer isso assistindo uma palestra espírita, uma palestra de alguém que já sabe dominar a mente. Posso ler um livro, O Poder do Subconsciente. Eu posso milhões de coisas. Seguir pessoas que me inspirem, pessoas que desejam o mesmo que eu, na vida amorosa, na vida profissional, na vida em família. Então, o que acontece? Eu vou ocupar o meu tempo com pessoas que já sabem o caminho. Porque se nós estamos sentindo medo de alguma coisa, esse medo ele não é real, ele não é palpável, não é para salvar a minha vida, igual o medo que nós temos de atravessar a rua sem olhar para os lados. Então, esse medo ele é paralisante. Isso acontece muito porque simplesmente ou estamos absorvendo de alguém que está disperso, distraído de si mesmo, não se empoderou, está permitindo que muitas pessoas tenham acesso sobre ele, encarnados e desencarnados, e também pelo fato de que eu apenas e tão somente eu não sei como fazer aquilo. Então é natural que me venha o medo. Agora, se eu não sei como fazer,
Existe sempre alguém que sabe como fazer. Então, eu vou em busca dessas pessoas que sabem. Quem é que sabe, Luísa? Um terapeuta, um mentor que dá aí mentorias que ajudam as pessoas, né, a saírem de um lugar e para o outro, os coaches. Eu vou receber um passe, eu vou assistir uma palestra, então eu vou atrás de quem sabe o como fazer para que eu alcance as mudanças que são necessárias, que me trarão benefício, que me tornarão uma pessoa com muito mais ânimo, motivada, satisfeita e feliz. A meditação é outro recurso. A meditação nos ajuda a esvaziar a mente. Esta mente que é o quê? Aqueles 98 mil pensamentos diários. Então, a hora que nós entramos em meditação, existem diversas modalidades de meditação. E aí nós vamos o quê? Aliviando a nossa mente. E não é dizer que nós vamos ficar sem pensar, porque isso é um equívoco, mas nós não vamos mais resistir àqueles pensamentos. Eles virão e eles irão. Eles virão e eles irão. E é simples assim. E não adianta a gente ver com a justificativa, eu não consigo. Anotem aí. Quando nós falamos eu não consigo, eu vou traduzir essa frase e que ela fique definitiva na nossa mente, no nosso coração. Significa eu não quero. Então não há nada que nós não alcancemos verdadeiramente quando desejamos. E transformar os nossos pensamentos perturbadores em pensamentos edificantes é possível. Basta escolhermos. São muitos os caminhos. Então, o caminho com o qual eu sinto afinidade é aquele que eu vou seguir. Essas são as impressões que nós podemos ter e que nós façamos daqui por diante cada vez mais boas escolhas, escolhas que nos levem adiante, escolhas que contribuam com a nossa vida e com a vida de todos que nos cercam. Porque quanto mais eu me melhoro, mais eu melhoro a vida de todos aqueles que me acompanham. Então, gratidão imensa. Boa noite a todos vocês. O pessoal aqui continuou falando, dando as boas-vindas, agradecendo aqui a palestra. Eu agradeço a todos vocês. Gratidão imensa, gratidão à Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, gratidão a Leonardo.